Hoje nós queremos falar o recomeço que te confronta. Na verdade, nós precisamos estar preparados para cada confronto. Deixa eu ler para você. Lucas 22:54. Então, prendendo, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro o seguia à distância, mas quando acenderam um fogo no meio do pátio, se sentaram ao redor dele. Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse: este homem estava com ele. Mas ele negou: mulher, não o conheço. Pouco depois um homem o viu e disse: você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: certamente este homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: homem, não sei do que está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se, olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Quando uma pessoa boa, uma pessoa que tem base, uma pessoa que conhece a Cristo ou conhece o que é certo, peca, ela sente a consciência pesar. Ela sente que tem alguma coisa. Eu até brinquei num culto desse, quando eu disse que quando a gente é do mundo, a gente fala que tem um sexto sentido, que disse pra gente alguma coisa. Mas quando nós somos cristãos, a gente sabe que o Espírito Santo de Deus é aquele que nos confronta, é aquele que nos mostra que o que nós aprendemos, que o que nós conhecemos está diferente daquilo que é realidade. E isso é muito importante. Por quê? Porque se nós não tivermos dentro de nós a manifestação de Deus, não haverá comparação. Diz que o ser humano anda por parâmetros. Por parâmetros do quê? De comparação. Porém, se eu não conheço o que é certo, o que vai acontecer? Facilmente andarei pelo que é errado. Mas quando eu olho para cá e começo a ver que esse apóstolo que estava conhecendo, aprendendo com Jesus, andando com Jesus, recebendo toda essa manifestação dentro dele, ele precisava desse confronto. Para quê? Para confirmar, para fixar, para estabelecer ele na presença do Senhor. Não é fácil, mas imagine alguém que não tem essa manifestação do Espírito Santo, alguém que não tem a visão do que é certo. Para ela não há limites para o erro, não há limites para o pecado, não há limites para andar da maneira que ele quer, não há limites nem mesmo para a desobediência. Por quê? Porque quando nós conhecemos os princípios de Deus, eles começam a nos dar o quê? Força para confrontar. Peraí, certo ou errado? Nós temos visto isso muito nos dias de hoje. As pessoas aprenderam a viver com o que acham certo, não com o que a Bíblia diz que é certo. Por isso não há confronto. Por isso, naqueles momentos onde as pessoas começam a fazer o que sentem no coração, ou seja, os seus desejos da carne, eles ultrapassam os limites da obediência, dos princípios de Deus, e eles nem percebem. Por quê? Porque o certo deles não está fixado no que Deus falou. O certo deles está fixado nos seus próprios sentimentos, nas suas próprias vontades, nos seus próprios desejos. E aí que a gente começa a perceber o quanto o ser humano pode se distanciar de Deus quando ele não é confrontado e ele não tem base bíblica para poder saber o que é certo e o que é errado. Então hoje, se você perceber que as coisas daí do mundo não estão te assustando, não estão te preocupando, você está conformado, como a palavra de Deus diz, para nós não nos conformarmos com este mundo. Ou seja, se você está conformado com este mundo, cuidado, você está perdendo a sua fé, a sua vida espiritual está se tornando em água, ou seja, vai escorrer pelo meio dos dedos, você não vai ter continuidade. Nós precisamos ler mais a Bíblia, conhecer mais a Deus, conhecer mais os projetos de Deus, porque aí sim, no meio de uma situação como essa, eu serei confrontado, e nesse confronto de comparação, eu vou começar a buscar a verdade. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade só pode ser verdade quando ela já fizer parte da nossa vida. Se ela não faz parte da nossa vida, se eu não leio Bíblia, se eu não sigo a palavra de um orientador de fé, alguém que está dentro da palavra de Deus, daqui a pouco, mentira é normal, prostituir é normal.
Se embebedar é normal, andar pelos caminhos tortos é normal, porque afinal de contas o amor de Deus supera tudo. Não é isso que nós dizemos? Que se de repente o que Deus perdoa, o que Jesus perdoa, quais os pecados que Ele perdoa, e nós falamos Ele perdoa todos os pecados, mas a gente esquece que nós temos que primeiro, para ser perdoados, reconhecer. Se nós não reconhecemos, não há confronto. Se nós não reconhecemos, nada vai nos parar ou nada vai nos fazer pensar. Então, um grande risco é quando você já não tem no que se confrontar, quando você já não tem no que se balizar, quando você não conhece a palavra ou os princípios de Deus. Aí você vai ficar, eu não sei se eu devo confiar no meu pastor, no meu orientador espiritual, ou se eu devo confiar no meu amigo do futebol, ou na minha amiga da fofoca, ou no meu colega que passeia lá no shopping, porque eu não tenho mais que avaliação, eu perco a avaliação. Eu começo a misturar amizade com conhecimento espiritual, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nós podemos sim ter muitos amigos, mas nós temos que saber o quê? O que a palavra de Deus nos orienta. Então, se hoje você está aí e não está se confrontando, não está sentindo nenhuma dificuldade andando no mundo, nos dias de hoje, se você não está sentindo nenhuma dificuldade, quando as pessoas começam a falar bobagem no seu ouvido, quando as pessoas começam a fazer comparações, quando as pessoas começam a atacar o seu próprio Deus, quando as pessoas fazem piadinhas com Jesus Cristo, e isso não confronta o seu coração, não dói no seu coração, vamos dizer assim, alguma coisa está errada. Se de repente tudo que o mundo coloca como normal, você começa a dizer, como nós ouvimos aí um dia desses aí, né, na internet, o pastor dizendo algo assim, não, é normal. Eu acho que a liberação das drogas, eu acho que a liberação do sexo, a liberação é normal. Quando você entrou no normal, alguma coisa está errada no seu coração, porque nós não somos deste mundo, nós estamos nesse mundo. Nós passamos por aqui para ir para um lugar melhor, mas a nossa caráter, nosso comportamento é que vai definir onde nós chegaremos. Por isso a importância de você lembrar o recomeço através do confronto, ou ser confrontado pelo recomeço, mudança que Deus tem para nós. Pensa nisso, leia a Bíblia, abre o seu coração e você vai começar a sentir que certas vozes à sua volta não falam com dignidade do Espírito, mas falam com a ciência da carne. E aí você vai perceber que você vai ter que escolher. Você quer ser espiritual, quer ir para a presença de Deus, ou você quer ser carnal e ficar muito bem com o mundo? Essa é para você pensar um pouco. Deus te abençoe.